Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje estamos aqui para estudar um pouquinho um texto que a irmã Denilda Lima escreveu chamado Verbo Encarnado. Esse texto foi escrito para o Manancial, e o Manancial, o irmão sabe, né? É um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Bem, eu não escrevi nenhuma linha do que nós vamos discutir aqui. Quem escreveu foi a irmã Denilda Lima. Então, o que eu vou fazer? Vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Então, lembrando sempre que eu não sou missionária, que eu não sou pastora, que eu não sou estudante de teologia, não sou nada disso. Eu sou só uma pessoa que ama a palavra de Deus e tenho prazer de estar aqui com os irmãos estudando e compartilhando aquilo que eu entendi, tá bom? Então pega aí a sua Bíblia, vamos ler lá João capítulo 1, do versículo de 1 a 14 e peça ao Senhor que abençoe de forma que você possa entender aquilo que o Senhor quer ministrar ao seu coração, tá bom? Então vamos lá, João 1, de 1 a 14. Então vamos lá. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Amém? Senhor Jesus, que Tu possas ministrar ao nosso coração, que possamos entender aquilo que Tu queres falar a nós e que quando a gente entende tudo que o Senhor nos diz, que a gente possa viver essas coisas, que a gente não fique só ouvindo o que o Senhor tem para nós, mas que a gente coloque em prática. Nos ajude, Pai, nós precisamos de Ti. Perdoa os nossos pecados e nos ajude. É o que pedimos humildemente em Teu nome, Jesus. Amém. Meus irmãos, então vamos lá. Verbo encarnado. Esse é o título do texto da irmã Denilda Lima. E ele escolheu o versículo 14 para ser o versículo-chave. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, algumas traduções dizem que no princípio era o verbo, né? E que é a mesma coisa que dizer que no princípio era a palavra. Bem, esse texto é um texto maravilhoso, né? É uma meditação que é quase uma poesia que Deus nos brinda, né? Sobre o verbo, sobre a palavra, sobre quem é Jesus Cristo. Aqui fica muito claro que aquele verbo, aquela palavra sempre existiu. Estava lá com Deus e era próprio Deus. Então assim é Jesus, ele sempre existiu, sempre existirá. E o verbo eterno de Deus tornou para si a plena e genuína natureza humana. Então, muitas pessoas podem pensar assim: até que foi babinha para Jesus, né?
morrer lá na cruz, porque afinal de contas ele era Deus, ele sempre foi Deus, no princípio era Deus, e nada do que se fez aconteceu sem ele. Ok, é verdade. Deus sempre existiu, ele sempre esteve lá, né? Ele não foi criado. Mas quando ele veio aqui na Terra, ele veio na genuína natureza humana. Então ele não veio sem sentimentos, sem sentir o que nós sentimos. Ele veio como um ser humano, ele encarnou como um ser humano. E isso é que está assim, a maior prova, o clímax da revelação do amor de Deus por nós. Esse é o maior milagre de toda a história. É Deus se fazer carne, sair das hostes celestiais, lá onde ele estava, tranquilão, porque ele sempre existiu, ele não precisa de nós, né? Ele não precisa, mas ele teve misericórdia de nós, olhou para nós e disse: ok, vou até lá, vou salvar esse povo. Então, o Senhor dos céus e da terra, ele usa seu poder sobrenatural para tomar das mãos do inimigo quem lhe pertence por direito de criação. Então o Senhor nos fez e nós em Cristo estamos na mão do inimigo, mas ele nos ama primeiro do que nós o amamos e ele nos tira das trevas e nos traz para a maravilhosa luz. Então Deus desceu do céu, veio para a terra e virou ser humano aqui na terra, abaixo do céu. Para quê? Só para nos resgatar. Dessa forma, o texto diz, Jesus Cristo está o quê? Abrindo caminho para todos, para todo mundo, porque nós, apesar de sermos pecadores, de não valermos nada, de não merecermos nada, poderemos ser salvos se clamarmos ao Senhor, se reconhecermos quem somos, a nossa pequenez, e com a nossa boca nós dizermos: Jesus, eu preciso de Ti, eu sou toda errada, eu estou todo errado, tudo que eu tenho feito não tem valido a pena, porque minha vida só vai valer a pena consigo. Então, isso é o que tem de importante em todo esse universo, né? Em todo o universo, inclusive do Evangelho, o que nos ilumina é a graça de Deus, é a sua ação salvadora. Então, Deus, quando resolveu vir ao mundo, ele não falou: eu vou só para o judeu, eu vou só para o japonês, para o coreano, para o russo. Não, ele veio ao mundo por cada um de nós. E ele não falou: eu vou ao mundo só para o homem, só para a mulher, eu vou ao mundo só para o bom ou só para o mal. Não, ele veio ao mundo por cada um de nós, todos nós, independente da raça, religião, cor, aptidão, país em que nasceu, tanto faz. Jesus nos ama e morreu por todos nós. Olha que maravilha, né? Ele não faz acepção de pessoas. Então não tem nada, não tem uma palavra que seja capaz de expressar o tamanho do amor de Deus. Não tem. É uma coisa assim, inexprimível, inexpressável. Não dá, né? O próprio Deus descer aqui, ofereceu-se para morrer no nosso lugar, para resgatar a gente, que não vale nada. A gente que é ingrato, a gente faz as coisas mal feitas, bagunçado, não tem o mínimo respeito nem por si mesmo, nem pelo próximo. Mas o Senhor teve misericórdia de nós. Então, como amar, perdoar e continuar amando quem despreza, rejeita, escarnece, fere, é mau, tirano, imundo, rebelde e omisso? Essa é a pergunta que não quer calar. Como é que Deus consegue continuar nos amando se a gente é tudo isso? É malvado, é rebelde, é omisso, é ingrato. Nossa,
Nós temos assim milhões de más qualidades, né? Milhões de defeitos, mas mesmo assim o Senhor nos ama. Por quê? Porque Ele tem um amor generoso, um amor inconfundível, um amor que a gente nunca vai compreender. Deus fez isso, ó, por mim. Deus fez isso por você. Por meio de quê? De Jesus Cristo, da sua graça salvadora, que é a revelação e ao mesmo tempo é o revelador da graça. Então, irmão, se você já reconheceu que Jesus Cristo é o Verbo encarnado, dê graças a Ele todos os dias por isso, porque Ele teve misericórdia de nós e tem todos os dias, porque todos os dias nós cometemos pecado. E se você, amigo, ainda não reconheceu, não diz com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, faça isso agora. Ele veio, morreu, ressuscitou e Ele vai voltar. Pode acreditar nisso. Amém? Bom, meus irmãos, o nosso manancial termina assim, ó. Deus encarnado é a nossa garantia de vida. Ele seja louvado por este plano abrangente, único e perfeito. Eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço de urso, porque tanta coisa cabe num abraço. Parece um laço. E também, irmãos, quero lembrá-los que em 2022 você deve crer que os que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas e, lógico, crerão e serão abençoados pelo Verbo encarnado. Amém? Eu me despeço aqui com a nossa palavra de ordem, que é gratidão.